Ó, Nós vamos ficar preguiçosos. já tá gravando. Então eu vou vir já que eu tô de volta. Boa noite então, né? Boa noite. Nós estamos aí de novo, né? Quanto tempo? Achei que eu nem ia voltar mais não. Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Bom demais. Tá indo tranquilo aí? Estão vendo as aulas também online ou não? Eu confesso que não tô vendo. Ah não? Vejo os vídeos em tudo, mas as aulas não. Eu não sei onde que passa isso aqui também não. As Certinho, provas lá tá? pra fazer. Como é que é? As Ô? provas lá pra fazer, tem que responder as provas. Tem umas provas lá que. Não eu respondi, mas eu acho que não falta. Eu já mando direto, já vai direto a. Né? Aqui, ó. Ah, eu não sei onde que muda isso aqui não. Tá certinho, né? Não? Embaixo, na setinha dele. Embaixo aí, perto do banho dele. Você acha no teclado, né? Tá mudando. Não dá não. Dá um grito nele lá. Ô, pessoal, então, nós vamos começar uma nova etapa aqui agora. E essa etapa, ela é muito importante para nós. Não quero dizer que as outras não sejam, mas nós vamos entrar em algo agora que vai fazer duas coisas na vida, uma coisa na vida de vocês entre duas coisas. Vocês vão amar a Deus e entrar de cabeça realmente nas coisas de Deus, ou vocês vão falar assim, eu não volto na igreja mais. Vocês vão amar a gente mais, ou vocês vão odiar a gente mais, mas agora vocês vão aprender verdadeiramente em que mundo vocês estão vivendo. Nós vamos entrar agora em uma questão que ela é confrontadora e às vezes tem muita gente que não está preparado para entender, né? Que nós vamos ver escatologia. Escatologia que todo mundo deve saber é a doutrina do estudo das últimas coisas, né? Da palavra grega antiga escatos, últimas e logias coisas. Então estudo, né, das últimas coisas. A escatologia, ela tem um viés que o pessoal coloca ela muito para o futuro. Tem um viés que ela é futurista. Né? Nós estamos caminhando dentro da escatologia. Né? Nós vamos ver aí figuras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de Apocalipse. Né? Em Apocalipse tem uma figura que é uma besta, né? Que tem várias partes, né? E essa besta você vai encontrar ela em Daniel. E essa besta é cultura, espiritualidade pagã, todas estas operações do mal que vêm passando de gerações para gerações. Então hoje, né, eu estava vendo a abertura das Olimpíadas, hoje eu estava vendo essa besta caminhando, eu consigo vê-la caminhando, por quê? Porque eu mergulho na escatologia, no estudo bíblico a fundo mesmo, então eu consigo ver os filmes que a gente acessa, os jornais que a gente vê, né? Então eu ia até fazer uma live, acabou que eu não consegui fazer essas Olimpíadas. Essas Olimpíadas é nada mais, nada menos do que uma manifestação, né, daquilo que aconteceu lá atrás com Simone de Beauvoir, Sartre e aquela turma que, né, começaram ali no iluminismo e existencialismo, e ali começou então o movimento para o feminismo, e esse agora é para o LGBTQI+, e outros. Mas qual que é a intenção dessas diretrizes? É chegar a uma só convicção do ser humano, né? Aquilo que a Bíblia chama de uma nova ordem mundial. É uma só convicção, uma só economia, uma só religião. Então, a gente vai falar aqui de coisas que, se você ainda é preso, por exemplo, em religiões ainda do passado, de repente você vai se escandalizar com coisas que vocês vão ouvir.
Mas hoje o que eu mais ouvi, até a própria Simone de Beauvoir, ela foi homenageada na abertura, porque aquilo ali foi um ritual. Né? Então a Madonna vem no Brasil, faz ritual. A Copa do Mundo na Arábia foi um ritual. Né? Mas... Você tá doido. foi um O clipe ritual. do Will Smith, você viu? O clipe do Will Smith? Um ritual. Porque, o que acontece? Se a gente voltar lá atrás, vocês vão ouvir falar de Anunnaki, vocês vão ouvir falar de Marduk, vocês vão ouvir falar das primeiras civilizações. O que a gente tem hoje disfarçado são simplesmente as mesmas adorações. As mesmas adorações, elas hoje estão disfarçadas no nosso meio. Então, muitas vezes, uma cantora que é adepta ao ocultismo, ela sobe em cima de um palco e ali aquela entidade que ela serve é que é reverenciada. Então a gente vê muitas vezes, né? A gente vê não, mas a gente sabe que tem danças sensuais. Eu já vi falar que já teve até cenas de sexo. Por quê? Porque no passado isso era feito, e mais, isso era feito muito com criança. Então você pega Simone de Beauvoir, ela era uma pedófila, assim como Sartre. Sartre era casado e ela era amante de Sartre. E eles lutavam para liberar o sexo de menores, como a gente vê até hoje, sacrifício de criança, contrabando de criança, tudo isso, tudo de mal que a gente vê na humanidade está ligado a algo chamado idolatria. A idolatria é essa perversidade que o ser humano ele carrega. E o diabo ele procura o quê? Alimentar isso dentro do ser humano. Então, você prende um estrupador, tem que prender ele mesmo. Mas quem dá solução naquilo que levou ele a essa situação de estrupar? Onde ele aprendeu? Se ele saiu coisa do ventre da mãe? Então, onde que ele vai aprender e ele vai desenvolver essa tara? Ele vai aprender isso nele. O que dá mais dinheiro no mundo hoje? Pornografia, sites de sensualidades. Então, por que não proíbe essas coisas ao invés de punir? Tá certo, tem que punir. Mas o que fez aquela pessoa chegar ali? Por que não acaba com isso? Porque existe um processo todo dentro desse movimento que a intenção deles não é acabar, a intenção deles é alimentar. E tudo isso está dentro de um contexto espiritual. Nós caminhamos num mundo em que nós lutamos entre o bem e o mal. Então, as Olimpíadas, eu estava falando das Olimpíadas, aí, se a gente volta lá em Reis, a gente lê, vocês vão ouvir falar de postes ídolos. O que era um poste ídolo? Como na cultura lá de trás, da Mesopotâmia, isso veio no paganismo, o órgão sexual masculino era algo divino, então eles passaram a adorar o órgão sexual masculino. Então eles pegavam faziam uma arquitetura, um objeto do órgão sexual masculino e colocavam ele lá como objeto de adoração. Assim também como o ventre da mulher também já foi adorado como algo divino. Então Deus sempre abominou essas coisas. E como que isso vem disfarçado? Aí que nós vamos ter que falar de maçonaria, que nós vamos ter que falar de todas essas coisas que estão por trás desse movimento todo. Aí quando você vê um filme americano, quando vai falar do poderio americano, você vê eles mostrarem lá um pirulito, não é? Já viram? Já? Lá no meio da praça esqueci o nome da praça lá. Um pirulito, aquilo é um símbolo maçônico. Aquilo é um símbolo de um órgão sexual masculino. Então, todo lugar que a maçonaria é presente, tem ele. Igual em Belo Horizonte mesmo tem lá no centro. Na Praça Central. Na Praça 7. Então, isso isso é um marco. Isso é um marco de adoração pagã. Às vezes as pessoas passam, é só um monumento, mas a realidade não é essa. Aí, quando você pega a gametria, eu fiz a gametria da Copa do Mundo. Antes dela acontecer, eles já mostraram quem ia ganhar. Na propaganda que passava. Lá já estava explícito que a Argentina ia ganhar. É só a gente pegar os números, fazer as coincidências, a gente chega ao resultado antes mesmo de acontecer. Porque tudo isso, gente, já é esquematizado. Aí vocês vão entender, se vocês assistiram o filme Matrix, e vocês entenderem bem o que é o Evangelho, vocês vão sair de dentro de uma Matrix. Então lá já mostrava quem ia ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí, como tudo leva a essa adoração sexual, se vocês pararem e pegar a taça do mundo, ela parece
Um órgão sexual masculino no sentido de, né, tem um nome que fala que eles compram em sex shopping aí. Você pega aquela taça, se olhar bem para ela, ela parece. Só que ninguém percebeu que o estádio que foi construído lá na Arábia, olhando ele por cima, ele parece o órgão sexual feminino. Não sei se vocês viram a polêmica que deu, os gestos que o goleiro da Argentina estava fazendo no meio do campo com a taça. Alguém aqui viu? Os gestos que ele estava fazendo? Ele colocou ela na virilha e estava fazendo gestos sexuais. Então, olhando de cima, parece um ato sexual. Então, todas essas coisas estão envolvidas neste mundo que nós vivemos. Por isso, eles não acabam com a pedofilia, eles não acabam com a pornografia, eles não acabam com a nudez. Eles não acabam. Por quê? Porque o inimigo quer que essas coisas sejam sustentadas. Então, por que que hoje tudo é usado contra a igreja? Porque a igreja ainda é o único reduto que luta e vai lutar contra essas práticas, que são pecaminosas. Então, tudo isso vai estar ligado em tudo aquilo que nós vamos estar vendo aqui. Todas essas coisas. Aí alguém vira e fala, esse cara é louco. Né? Igual a Shakira no final agora, a Argentina e esse outro time aí. Meu Deus. A abertura das Olimpíadas agora, Nossa. quando eles colocou a coreografia da diversidade, eles colocaram um painel no fundo do bar. Tem um rapaz que ele é negro, ele está com o cabelo estilo chifre do bode, que é o Baphomet, que é o deus da maçonaria. E aí, quando o chão vira sangue, eles deitam. Tudo isso, para quem não tem entendimento, é algo normal. Está entendendo? Mas para quem já está dentro, estudando isso há mais de 10 anos, igual eu estudo, você consegue pegar tudo que eles estão fazendo. E tudo isso é para bater contra a igreja, porque nós vamos ver mais na frente, existem 3 viés para implantar a nova ordem mundial e colocar o anticristo. E só existe um inimigo. E esse inimigo é a igreja. Entendeu? Então, quem está lá em cima manipulando, eles manipulam o terrorismo, viu? Porque esse terrorismo ele é financiado. Manipula os globalistas, eles manipulam a economia, eles manipulam todas essas questões e manipulam também mídia. Tudo isso está nas mãos deles. Então aqui embaixo você tem a base da pirâmide, você tem uma diversidade. Mas quando você chega aqui em cima, dando um exemplo, pode falar. Tem uma família que o povo fala, esqueci o nome dessa família, que é a família mais rica do mundo. E parece que mora nos Estados Unidos. Ela que influencia nas eleições dos Estados Unidos, e tudo aquilo que você vai comer, você vai beber. Eu esqueci o nome dessa família. Mas a pirâmide é assim, é isso que eu ia falar. Igual, por exemplo, aqui na Serra do Curral. O Jorge Soros é um deles. Ele comprou a Vale. Só que ele financia a empresa, ele financia a associação que manifesta contra a derrubada de árvore. Ele vai lá e compra, consegue, paga na Câmara dos Deputados para pegar mais terreno, e ele mesmo vai lá e financia os... eles financiam o povo que faz protesto para ir para lá protestar. Ou seja, tem alguém fazendo algo contra. Mas lá em cima, quem está fazendo tudo é os mesmos. Então, o que você está falando são 13 famílias. Na mesma, a maçonaria, os iluminados, a maçonaria, essa turma funciona assim, são 13 famílias. Por que 13 famílias? Porque eram 12 discípulos de Jesus. Então são 12 famílias discípulas satânicas e o cabeça que eles dizem que é o filho mesmo ainda não é o anticristo, mas é aquele que, como Cristo era, ele se denomina filho do diabo. Esses 13 dominam 300 domina a BlackRock e a outra empresa que eu esqueci o nome. Essas têm 70% das ações de todas as empresas do mundo. Quem faz infração é eles, não é falta de chuva. Se você tem dinheiro investido e você tira, você faz a infração que você quiser. O Jorge Soros quebrou a Inglaterra para ganhar 5 bilhões. Assim, foi lá e retirou o que ele tinha, as ações caíram. Quando cai, todo mundo quer vender, ele foi lá, comprou barato. Depois ele mesmo meteu dinheiro lá, as ações subiram, ele foi lá e vendeu a preço de... Então, assim, essas 300 famílias, então elas controlam essas duas empresas
controla o financiamento, esses financiamentos vêm através de todos os serviços que nós temos de cartão de crédito, esses trem. Aí vem os bancos controlam escola, mídia, religião e governo, e esses controlam aqui, ó, a base da pirâmide, que é a sociedade mais. Vocês estão entendendo? Dessas famílias tem os Rockefeller, os Rothschild, Bush, que é conhecido, os Manson, tem a do Jorge Soros. Então essas famílias, elas estão no topo desse domínio. E alguns deles estão realmente nos Estados Unidos, mas na Inglaterra também tem, né, uma turma deles aí. Então, eles não aparecem, vocês não veem falar neles. Mas eles, através das suas associações, através do seu dinheiro, eles controlam, eles fazem todo esse controle. E, pasmem nisso aqui, a maioria deles são judeus. A maioria deles são judeus. Mas como então que eles fazem isso conhecendo uma parte da vida? Mas aí é que está, eles não reconhecem Jesus. Você não reconhece Jesus, Não faz sentido. não faz sentido a Bíblia para você. Entendeu? Então eles creem na Taná, igual eu já expliquei para vocês, mas Jesus mesmo para eles é um profeta. Né? Então nós vamos entrar aqui na escatologia, nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Apocalipse no original quer dizer revelação. Então o livro de Apocalipse, as pessoas colocam muito misticismo nele, por causa dos simbolismos que ele carrega e por causa da formação que ele tem, que é diferente, né, de muitos livros. Mas se você perguntar para mim assim, qual é o verdadeiro livro apocalíptico da Bíblia? Eu falo para você sem sombra de dúvidas, Daniel. Deus revelou tudo para Daniel. Teve uma série que mostrou na Record que eu gostei demais. Aquela série foi exatamente tudo, assim, foi um resumo. Isso. Mas tudo aí que eu preciso saber. Isso. Então Daniel, ele recebe um livro e Deus fala assim para ele: sela esse livro, porque ele não é para esse tempo, ele é para um tempo futuro. Mas Apocalipse quer dizer revelação. Então nós vamos para o contexto de Apocalipse. Jesus morre, os discípulos ficam na terra e abrem a igreja. 90 depois de Cristo, 80, 90 depois de Cristo, João é o pastor de Éfeso. E João é preso. E quem está no poder agora em Roma é Domiciano, e ele era muito mau. Então ele decidiu acabar com os crentes, e ele leva João, né, para Pátimos, prendem João, e a comunidade de Éfeso, ela está sendo massacrada. E o povo está com a seguinte convicção: para onde nós vamos? O que acontece agora? O que é feito de Jesus, que veio, fez tudo o que fez promessa e foi embora? Olha o que nós estamos sofrendo. Aí Jesus, ele vai pegar João então em Pátimos e vai dar para João uma revelação das coisas que ainda iam acontecer. Então eu quero que alguém leia para mim Apocalipse capítulo 1, para nós ver isso aqui. Isso eu estou falando versículo número 19. Batista, Não, Apocalipse 1, 19. Gente, João Batista foi morto antes de Jesus ser crucificado. Então quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, viu? Isso, João Evangelista escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e também o Apocalipse. Herodes, né, ele é que mata. Ele mata João Batista ali por causa do empecilho que João colocava dele ter um caso com a cunhada. Então ali João Batista, antes de Jesus, né, ser crucificado, João Batista é preso. Quem vai ler para mim João, Apocalipse 1, versículo 19? Portanto, escreve sobre tudo que tens vistos, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Isso. Então, olha a chave que nós vamos usar aí. O Apocalipse ainda não existe. Aí, em Éfeso, o pau está quebrando. Domiciano quer matar todo mundo com o evangelho, quer renunciar, morre. Aí Jesus chama, leva João numa visão. E a primeira chave que nós vamos ter é essa aí: escreve as coisas que vistes, passado, presente e futuro. As coisas que já aconteceram, o que está acontecendo e o que ainda há de acontecer.
esse que ainda há de acontecer, nós estamos vivendo, mas ainda há coisas para acontecer. Mas nós vamos entender que o Apocalipse, eles dividem ele às vezes de algumas formas para ele ser melhor entendido. Mas o Apocalipse ele é um livro que ele dá a volta 7 vezes. Ele sai daqui, dá uma volta e volta no mesmo lugar. Só que toda vez que ele vai e volta, Deus acrescenta mais uma coisa. Vocês estão entendendo? Deus está acrescentando mais alguma coisa, mais uma revelação. Mais uma revelação. Então, nós vamos ter, por exemplo, abertura dos selos, porque eu entendo assim, do 4 em diante, nós já vamos para as coisas futuras. Até o 4 nós vamos ter o que aconteceu e o que está acontecendo no momento de João. Isso também é uma coisa importante. Até o momento ali de João, da igreja, né, dos apóstolos ainda na terra, o que está acontecendo na igreja lá, e aí nós vamos sair disso e nós vamos voar então para o futuro. Mas antes da gente fazer essa viagem para o futuro, eu preciso fazer vocês entenderem algo aqui também que é muito importante. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre os métodos de interpretação. Porque talvez tenha alguém aqui que já viu um vídeo em alguém falando algo que vai discordar do que eu vou falar aqui. Então existem linhas de interpretação do Apocalipse. E há muitas discordâncias nesse meio, porque tem gente que defende uma linha, tem gente que defende essa, a gente defende essa, a gente defende aquela, e qual que está certo? Então nós precisamos ter uma direção para a gente saber aonde a gente vai caminhar nisso aí. Porque a gente precisa caminhar seguro, né? Não tem como, Jesus não falou o dia que ele vai voltar, mas ele deixou nas escrituras pistas de quando isso iria, né, acontecer. Então, eu não vou conseguir passar esse negócio aqui, não tem condições não. Quem pode dar uma olhada aí para mim? Eu não sou muito bom com... Eu também tô vendo as coisas aqui. Falou que é só apertar aí, aperta para lá, aperta para cá, mas não dá. Então, enquanto ela olha ali para mim, o que é o Apocalipse? Como eu já falei, a palavra Apocalipse vem do grego. Apocalipse significa revelação. Para você mexer aonde? Quero outro arquivo. Então aí nós Pode só vamos. nascer. Vou deixar na série. Não, beleza. Agora nós vamos. Ainda falei. Agora vamos. Eu não vou poder pegar. Beleza. Obrigado, viu? Agora nós vamos. Então, Apocalipse é a revelação. E que revelação é essa? É a revelação que Jesus vai dar para João. Da continuidade da história. E aí quando a gente chega lá no capítulo 4, né, nós vamos ver lá 4, 5 e 6, nós vamos ver umas cenas que são interessantes, que João vê um livro, né, um rolo, um pergaminho que tem 7 selos. E para que a história tenha continuidade, aqueles selos precisavam ser quebrados. Só que aí Deus tentou com Abraão, tentou com Moisés, tentou com ele, tentou com essa turma toda, e todos eles falharam no meio do caminho. Então, João ouve um ser vivente dizer assim: não há ninguém na terra que é digno de quebrar os selos, né, e desvendar o que está escrito. E João começa a chorar. Ele começa a ficar desesperado. O que é que nós vamos fazer então? Aí o ser diz assim para ele: calma, porque está ali o Cordeiro de Deus, ele venceu. E ele é digno de quebrar os selos. Então todo selo que vai ser quebrado, ele vai desvendar uma nova etapa da história. Então toda vez que um selo é quebrado, João vai ver alguma coisa acontecendo. Aí nós vamos caminhar para a igreja, o tempo da igreja, nós vamos caminhar para a grande tribulação, nós vamos caminhar para o anticristo, nós vamos caminhar para o tempo da tribulação, de tudo aquilo que Deus também vai derramar sobre a terra, porque tem gente que acha que é só o anticristo que vai castigar a terra, e não é. Deus vai derramar 7 cálices, vai haver 7 trombetas, cada cálice, cada trombeta, algo vai acontecer, e isso vai ser nesse tempo um castigo de Deus, e não uma atuação realmente do anticristo ali, como algo que vem como uma forma de punição. A verdade é que a grande tribulação vai ser um tempo muito terrível, muito terrível. Então, quando Jesus ele começa a quebrar os selos, começa a ser revelado para João tudo aquilo que vai acontecer.
E aí João ele começa a ter então essas visões, né, daquilo que vem. Então, Ô pastor, por que Deus vai derramar esses 7 caras sobre a terra, assim, castigando o povo por causa do pecado? É por isso? porque o que acontece? Desde o jardim do Éden até esse tempo, o que Deus está dando para o ser humano? A chance de se arrepender dos seus pecados e transformar a sua vida. Então, assim, aí nós entramos nessa questão escatológica, nós entramos então na questão, né, que eu queria ter ensinado e não consegui, que é tipo, né, e antitipo, sombra e aquilo que é o real. O Antigo Testamento é a sombra do Novo, e o Novo está contido no Velho. Então, isso aí, o que acontece? Depois eu vou falar aqui a respeito da divisão por eras também, né, que é feita por Darwin, para a gente entender também um pouco aí das dispensações do tempo. Mas lá atrás, na lei, existia 3 colheitas. Era a colheita da cevada, né, no calendário ali, literal mesmo, judaico, a colheita do trigo e a colheita da uva. Essas 3 colheitas também falam de como será o processo futuro. Então eu tenho essa convicção hoje, mas quem estava naquele tempo também sabia disso, Wagner. As pessoas, elas estão, né, vivendo nos seus tempos, sabendo do que é certo e errado, e elas estão fazendo escolhas. Mas vai chegar esse tempo, e por que esse tempo vai chegar e ele vai ser assim? Porque o que acontece? A colheita da cevada, ela simboliza a igreja. Vocês já ouviram falar no arrebatamento? Né? Talvez alguém já ouviu falar dele antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, ou enfim. Mas a cevada, no sentido espiritual para nós, ela simboliza a igreja. Por quê? Porque é a primeira a ser colhida no ciclo de colheita de Israel. E existe um processo de descascar a cevada e o trigo. Qual que é o processo? A cevada, como ela tem uma casca fina, então só de mexer com ela ali e jogar ela para cima, a casca descasca. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o tempo da graça, em que o Espírito Santo ele toca tão forte em nós, que nós nos convertemos e nos convencemos fácil, através do sopro do vento do Espírito. Então a cevada, ela simboliza a igreja. É o primeiro que é colhido no tempo da colheita de Israel. O segundo simboliza Israel. E Israel, segundo a Bíblia, ele vai reconhecer Jesus e vai se arrepender dos seus maus caminhos, de ter negado Cristo onde? Na grande tribulação. E como que é feita a descasca do trigo? O trigo já tem a casca mais dura. Então como que era feita a descasca do trigo nesse tempo? Punha o trigo, pegava um objeto que em latim se chama tribulon. O tribulon é uma tauba cheia de cacos embaixo, prego ou essas coisas assim que davam umas ondulações, amarrava no animal e ia passando. Então a casca ia quebrando por fricção. Tribulon quer dizer tribulação. Então um dos propósitos de Deus na tribulação desses caras e dessas trombetas é tirar essa casca grossa de Israel e fazer Israel reconhecer o Messias. Então, e não só Israel, porque quem não crê no Messias no tempo do arrebatamento vai ficar na tribulação. Aí lá a Bíblia fala assim, tem pessoas que vão querer morrer e a morte vai fugir delas. Quem será que são essas pessoas? Que vão querer morrer e a morte vai fugir delas? São pessoas, isso, que Deus vai querer que passe por esse processo. Então ali a casca é quebrada, essa é a segunda colheita, e vem a terceira, que é a última, que é a das uvas. E a das uvas, como que é o processo de quebrantamento da uva? Para tirar o suco, é pisotear. Aí esse é o terceiro e último processo de arrecadação de pessoas. Por quê? Porque nós vamos aprender que vai existir um corpo sacerdotal. E uma coisa, os testemunhos de Jeová eles não erraram, essa terra vai ser renovada. Essa terra vai ser habitada, mas porém ela vai ser purificada no fogo. Então vai ter um corpo sacerdotal governando e uma terra habitada. Purificada no fogo, porque aqui vai acabar dessa vez com fogo, não com água, é isso?
É isso mesmo. Né? É isso A mesmo. seria nós, então? Primeiro, Ah? A uva representaria nós, então? Nós não. Nós somos Não. Igreja. a Nós somos cevada. Mas eu falo assim, a grande população geral. Ser humano. A uva? É. Não, a uva ela representa aquele grupo de pessoas que vão estar na terra naquele tempo e que irão se converter através de um Seriam julgamento não cristãos, maior. digamos assim. mas é. Hã? Não cristãos. Não, mas é. É todos que estiverem na Porque terra. vai, o primeiro arrebatamento, né? Isso como A assim. igreja vai subir. O primeiro arrebatamento. Sim. Deus Isso, vai a dar mais igreja. duas chances. Aí vem 7 anos, Mas que é a duas grande chances. tribulação. 3 anos e meio de interessa, paz, né? 3 anos e meio de Hã? guerra. O piso Aí vai não estar. me interessa, não vou estar aqui não. O piso Pois é, vai mas você vai voltar depois. O exército vai vir. Todo jeito que interessa. Entendeu? Então o que acontece? Nós vamos aprender aqui nessas aulas que a tribulação ela é principalmente para Israel. Israel é o trigo. Ele vai ser moído ali quem estiver com ele. E eles, Zacarias fala, Zacarias 12, que tem a profecia. Então, ele será reconhecido. Ele diz assim, ó, aqui estão as marcas as quais eu fui ferido na casa do meu pai. Isso é uma profecia do futuro. Então, Israel, quando ele passar, por quê? Porque Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. O anticristo vai ser lançado Vai? Israel vai lá fazer na uma aliança. prisão depois da última pisoteada. Isso, porque o que acontece, gente? Ó, é assim, ó, Israel não reconheceu Jesus. Certo. Se Israel não reconheceu Jesus, eles ainda esperam o quê? O Messias. E vai ser A ceia Mas isso deles não é até só- hoje, Mas isso não é só uma parte, não, pastor? não, é a nação de Israel, tirando aqueles que se converteram, Israel espera o Messias, eles não aceitaram. Agora, todo judeu que aceitou Jesus, ele é considerado um judeu messiânico. Mas a nação de Israel, quem é judaísta, não, eles continuam com as mesmas práticas da lei. Então, o anticristo vai se parecer com esse Messias. Por quê? Porque o anticristo, ele vem no meio de uma guerra. E essa guerra, provavelmente, ela é contra Israel. E ele vai trazer essa paz. Só que o templo, ele provavelmente vai ser reconstruído, já está tudo lá, já tem até os bezerros já que vão ser sacrificados. E a Bíblia diz que ele, então, no meio do caminho, depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é e ele vai declarar guerra, não só a Israel e a humanidade. E aí Israel vai começar a ser massacrado aí como esse trigo que a Bíblia diz. Então eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Entendeu? Já vai ser tarde hoje. Não vai ser tarde não. Como é que é? Então, vamos falar assim, né? Entre a cevada e o trigo aí, vamos falar, são 7 anos. E durante essa metade desse percurso, alguns vão reconhecer Israel, alguns Israel vão reconhecer? Isso, a profecia bíblica ela se cumpre assim, ó, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio primeiro você é de paz, não é isso, Isso. pastor? Depois Então, que ele vai o que mostrar quem que ele é. Isso. Então o que acontece? No modelo de arrebatamento que eu creio, vou mostrar para vocês os 3 e vou mostrar os prós e os contras, a igreja é tirada. A igreja de quê? A igreja é tirada no arrebatamento. Os que estiver preparado vai subir. Isso. Quando que é Jesus isso? vai vir nas nuvens. Isso. Quando que vai ser isso? É quando a guerra... Você sabe. Não, é quando ela começar contra Vai Israel. começar? Quem vai fazer guerra contra Israel? China, Rússia, que é Gog e Magog, e o Oriente. Quando essa guerra começar, a igreja é tirada. Quando a igreja for tirada, é marcado 7 anos, que é chamado das bodas do Cordeiro. Esses 7 anos, então, a Bíblia nos deixa entender que a igreja estará nas bodas do Cordeiro com o Cordeiro, e aqui vai estar tendo a grande tribulação. No meio do caos, o anticristo ele vai se parecer nos primeiros 3 anos e meio o Salvador. Vocês estão entendendo? Então, Enganando o povo. Enganando o povo. E isso já é preparado desde hoje. Por exemplo, vocês vão falar em gente falando que isso aqui é abduzido, já foi abduzido, disco voador. Para que é isso? Porque vai vir um líder mundial e uma parte da população vai sumir. Qual é a desculpa que eles vão dar? Então eles já trabalham com mensagem cognitiva. Vocês estão entendendo? Então essas pessoas que vocês estão dizendo, eu fui abduzido, o disco voador me pegou, eu fui para... Isso, gente, já é tudo... Isso tudo para distorcer a palavra. Isso é tudo arquitetado. Porque para quem ficar, falar, não, realmente
né? Ele E eles já bateram até OVNI aí, bateram o balão aí, falou que era um disco voador aí. Hã? O plano Blue Blim. O Blue Blim, o Star Wars, tudo tá O aí que é já. esse Blue Blim? O Blue Blim é as imagens que eles vão fazer no céu, Holograma. os hologramas. Você vê aí, né? E o Star Wars é aquele que a Rússia já decretou lá, ó. É. Nós vamos combater contra OVNIs. Que OVNIs? Você Mas a população aceita. E isso aí, vocês vão começar a entender a partir de agora o que é a marca da besta. Ô pastor, na sua visão de hoje, que o senhor tem, o senhor acha que pelos acontecimentos que estão acontecendo, o senhor acha que, assim, a sua visão, né? O senhor acha que isso vai demorar muitos anos? O senhor acha que está bem pertinho? A sua visão, pelos segundo o que nós estamos vivendo, os acontecimentos. Já está batendo na porta já. Nós temos que associar eventos. 2030 vai ter um dos eventos que vão proporcionar a vinda de Cristo. Nós vamos falar sobre esses eventos. Tétrade, o que é tétrade? Uma lua de sangue, um eclipse solar na Páscoa, outro no Yom Kippur. Nós tivemos em 2016. Isso vai coincidir com o Shabat, que é, né, festa 49 anos e entra o jubileu, né? E isso vai coincidir também com o tempo em que China já decretou que vai dar um reset mundial, 2030. É a agenda que eles têm. Aí envolve quem? Envolve o Vaticano, envolve economistas, envolve presidentes, envolve estadistas. Eles têm uma agenda na mão que ela precisa ser cumprida e feita até 2030. Então, em 2030 eles querem fechar essa agenda para declarar a nova ordem mundial, mas em 2030 nós vamos ter a tétrade, em 2030 nós vamos ter todos os eventos que culminam com aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer na volta de Cristo. Vai ser 2030? 2016 nós tivemos. 1940 nós tivemos. Toda vez que teve uma grande crise, elas sempre aconteceram ali de 47, 47 anos. Toda vez, 1908, 1948, 2008, todas essas crises nós tivemos. Ano sabático, nós tivemos tétrade, nós tivemos lua de sangue na Páscoa, eclipse solar também, e do mesmo jeito Yom Kippur. São coisas que vão acontecer aí, mas 2030 nós vamos ter muito acontecimento. Uma dúvida. Por que a igreja não fala muito sobre o Yom Kippur? É porque o Yom Kippur, nós entramos numa... O que é isso, Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do perdão. É porque são 7 festas que elas são bíblicas. 24 horas De jejum, 48, 24 horas. Porque o que acontece? O Yom Kippur, como eu falei, ele é uma sombra daquilo que viria. Né? Então nós temos 7 festas. Jesus já cumpriu 4. As outras ainda vão se cumprir. Então Jesus cumpriu a Páscoa, ele se sacrificou. Jesus cumpriu a das primícias, ele foi enterrado e foi, né, ressurreto. Ele cumpriu a dos pães asmos e ele cumpriu a de Pentecostes, que quando veio o Espírito Santo sobre a igreja. Falta agora trombetas, falta agora Yom Kippur e falta agora a de cabanas, que é quando a igreja vai tabernacular. Então, nesse processo de até o arrebatamento, a Bíblia diz, e no soar das trombetas. Essa festa, ela acontece em Israel todos os anos, eles tocam trombetas. Mas os anjos vão tocar trombetas no dia do arrebatamento. Esse dia realmente será o grande dia do perdão. Então, como que é o Yom Kippur? O Yom Kippur funcionava e ainda funciona da seguinte maneira. O certo é funcionar, porque eles já não fazem muita coisa igual, é o seguinte. Quando estabeleceu o tabernáculo, e isso foi para o templo também, então como que funcionava o tabernáculo? Todo ano você tinha que levar um cordeiro de 1 ano para representar você e sua família. Você chegava lá, o sacerdote vinha até você colocava a mão sobre aquele cordeiro e dizia: eu transfiro todas as minhas iniquidades, meus pecados para esse animal, juntamente com a minha família.
Aquele animal era sacrificado em prol da sua vida e da sua família. O sangue dele era aspergido ali no altar de sacrifício, a carne era queimada. Todo judeu fazia isso, representando sua família. Isso 360 dias. Israel não tem 365 dias. Então o que acontecia? Fechando 360 dias, que era um ano, simbolicamente, aquele tabernáculo estava carregando todo o peso de todo aquele sacrifício que foi feito. Então, o dia do Yom Kippur era escolhido 2 bodes, aí já não era cordeiro. Escolhia 2 bodes. O sacerdote ia colocar as mãos sobre a cabeça dele, iria profetizar que ele iria carregar toda a maldição das pessoas, né, do povo de Israel, e soltava ele para o deserto. O outro era sacrificado, e o sangue dele era levado pelo sumo sacerdote até o Santo dos Santos, e ele aspergia o sangue na Arca da Aliança, na tampa que chamava a tampa da propiciação. Ali, a presença de Deus descia, e se Deus aprovasse o sacrifício, Israel estava perdoado por mais um ano. E isso é algo que era literal, mas também era espiritual. Por quê? Porque aquele tabernáculo simboliza Jesus. A Bíblia diz que lá na cruz o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E ele foi sacrificado como um cordeiro. E aquele tabernáculo também simboliza hoje a igreja caminhando na terra. Só que aquilo, todo ano você tinha que levar um cordeiro. Mas quando você aceita Jesus e renuncia os seus pecados, você já recebe um perdão que ele não tem mais a necessidade de você sacrificar algo em prol. Você está entendendo? Você aceitou e está vivendo uma vida justa, você está perdoado. Eles não, todo ano eles tinham que levar esse cordeiro. E era interessante que no ano que você levava o cordeiro, um sacerdote às vezes ia na casa da pessoa e já escolhia um que ele iria sacrificar no próximo ano. E ele tinha que cuidar daquele cordeiro como se fosse o filho dele em casa. Porque quando ele ia sacrificar, aquilo tinha que custar algo para ele. Aquilo tinha que doer, para ele entender o peso do pecado. Você está entendendo? Por isso que Jesus ele sai chutando e quebrando tudo que era comercializado no tempo, na época que ele chega. Porque você chegava lá e comprava o seu sacrifício. Isso não era sacrifício. Você não fez nada para se apegar ou amar aquilo a ponto de doer em você na hora da perca. Então todas essas questões elas estão aí dentro desse contexto. E aí, continuando aqui, então quem... Só te interrompendo, e essa comemoração acontece quando? Assim, essa ela é de setembro e outubro. Setembro e outubro. Ela é a 7ª, ela é a 6ª, Pastor Luiz, penúltima. uma grande questão: o Espírito Santo vai ser ou não retirado da terra? Porque, como você disse, vai ter conversões, né? Depois do arrebatamento, e quem convence no pecado é o Espírito Santo. Ele vai ficar ou ele vai ser retirado de outra igreja, vai para a igreja, vai estar aqui pairando, conversando um pouco ainda? O que vai acontecer? Eu vejo assim, retirado não tem como de retirar porque ele é onipresente. Mas a Bíblia diz que a presença dele não vai ser na terra como ela é hoje. Assim como Jesus subiu, né? Em Atos do Apóstolo fala lá, Jesus subiu ao céu, ele teve que subir para o Espírito Santo descer. Mas a vida dele, o Espírito Santo vai com ele também? Subir? O Espírito Santo ela sobe com a igreja. Com a igreja, Só então com a a terra vai ficar sem o Espírito Santo. Não, ficar sem não tem como. Por Mas que não? a questão é o seguinte: nós temos uma trindade. Você vai ver Deus operando na lei. Você vai ver a pessoa de Deus arrebentando. Ainda vai ter 2 chances. Entendeu? Primeira. Pois é, aí você tem a presença do Pai ali, na lei. Moisés, se pecou, o negócio não dá muito certo. Aí vem Jesus, e na graça você vai ver a pessoa de quem? Na graça não, no tempo que Jesus esteve na terra, você vê a pessoa de quem? Jesus. Mas você vê ele falar do Pai com ele e do Espírito Santo. Da mesma forma, na lei era. E agora no tempo da graça é o Espírito Santo. Mas Jesus e de Deus. E Jesus e Deus está aqui da mesma forma. Porém,
o que eu quero fazer vocês entenderem a Bíblia diz que até no inferno Deus está, gente. Não tem como Deus fugir de um lugar. A questão é como ele vai agir nesse tempo, nesse lugar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava lá, mas ele não ficava, ele não estava dentro das pessoas. Ele vinha, fazia o que tinha que fazer e saía. Mas não quer dizer que o Espírito Santo não está, ele está. Porque ele é onipresente, é uma das características divinas. Agora, se você falar assim, ele vai estar dentro das pessoas, aí eu falo para você que não. Aí ele não vai dar, entendeu? É a minha convicção. Mas tirar ele do ambiente da terra, não tem como a gente tirar. Né? Então vamos aqui. Então quem escreveu o Apocalipse foi o evangelista João, não o João Batista, viu? O João Batista ele morre antes, né? E a morte de João Batista era muito interessante porque tem gente que não gosta que fala isso, né? Mas João Batista, quando Jesus veio, ele ficou meio orgulhoso. Ficou o quê? Meio orgulhoso. Por quê? Porque ele tinha que entregar o ministério para Jesus. O ministério dele foi enorme, mas chegou quem vai me substituir, então deixa eu pular fora. Né? Então, tipo assim, e uma hierarquia, Deus não vai passar o carro na frente dos bois. Então, tipo assim, então João morre, quando João morre, então os discípulos de João vêm e se ajuntam a quem? Se ajunta a Jesus, e aí o negócio dá prosseguimento. Mas aí, então João o Batista, 90 depois de Cristo, quem escreveu o João, o evangelista, em 90 depois de Cristo, foi quem escreveu o livro de Apocalipse. E quando foi o livro da Revelação, ele é colocado como o último livro da Bíblia, fechando então 66 livros, né? E ele é um livro que ele não é exclusivo nele mesmo. O Apocalipse ele tem interpretação de Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas estão presentes aí nessa revelação. Então eu quero aqui entrar agora naquela questão que eu falei dos meios de interpretação. Isso aqui é muito importante a gente saber. O primeiro deles é a preterista. Preterista é um método de interpretação segundo o qual, em Apocalipse, diria respeito ao passado. Então, quem defende o método de preterista, eles têm a convicção que Apocalipse já foi. Ele é um livro histórico, já aconteceu o que tinha que acontecer. Ele é um livro que diz respeito ao passado, né? Em outras palavras, todos os eventos descritos nesse livro já teriam se cumprido com a destruição de Jerusalém e com a queda do Império Romano. Tipo Nero ser o anticristo. Não é tipo Nero ser o anticristo. Eles creem que quando Tito destruiu Jerusalém, Apocalipse fechou. 70 depois de Cristo. Mas o Apocalipse, segundo os historiadores, ele foi escrito 20 anos depois. Né? Mas então eles entendem, os preteristas, que a profecia era até ali. E, você falando isso aí, Nero foi um tipo de anticristo, Domiciliano, essa turma toda foi, até o louco Antíoco Epifânio também foi. Então esse é o método preterista. O defensor do preterista, ele vai dizer para você que não existe mais nenhuma revelação a ser feita pelo livro de Apocalipse. Ele já se cumpriu até o dia em que Jerusalém, né, ela caiu. Então, o segundo método é o historicista. Então, o historicista, segundo o qual as profecias em Apocalipse se cumpriram no decorrer da história, a partir do momento em que o profeta recebeu a revelação e a tornou pública. De acordo com os estudiosos que adotam esse método, muitos eventos já ocorreram e alguns ainda estão por vir. Então, o historicista, ele crê que a partir do momento em que João recebeu a revelação, o que está escrito no livro de Apocalipse já começou a acontecer e algumas coisas ainda irão acontecer. Lembra que nós lemos no 1,19? Anota as coisas que foram, que são e que ainda hão de vir. Então, esse método historicista, eles têm essa dinâmica de defender que coisas já aconteceram e algumas coisas ainda vão acontecer. Isso aqui eu vou ver se eu mando lá no grupo para vocês depois também, viu, gente? E aí nós temos o futurista. O método futurista, irmãos,
De acordo com ele, as profecias apocalípticas se cumprirão no fim dos tempos. Então, quem defende esse método aqui já diz que nada do Apocalipse ainda aconteceu. No fim dos tempos é que o que está escrito desde do primeiro capítulo até o último vai acontecer. Ou seja, nada de Apocalipse, nem do tempo que o livro foi escrito até os dias de hoje e até o fim dos tempos. Mas, se eu perguntar para vocês, quando que iniciou o fim dos tempos? Quem aqui sabe dizer? Eu acho que é com a morte de Jesus. Já lá no. Eva lá e Noé lá? Não. Noé, Adão e Eva? Não. O fim dos tempos ele começou quando Jesus pôs o pé na terra. Sabiam disso? Não. Então, quando Jesus nasceu, que começou o fim dos tempos. Começou a contagem. Então, do Novo Testamento, o livro de Mateus, para frente. Isso. Aí que nós temos a contagem. Então não tem como eu jogar o fim dos tempos para frente, nós já estamos vivendo dentro dele. Nós já estamos vivendo dentro dele. Mas não tem Mas a Bíblia está se cumprindo, ué. Mas a questão ué. do livro de Daniel, aquele negócio lá. Daniel 12, né? Acho que é 12. Que tem muita coisa lá que é falada a respeito dos tempos também. Mas lá é tudo. Ué. Você pega a estátua de Nabucodonosor e põe ela aqui, aonde nós estamos nela? Tá no pé, Nós já estamos nos dedos. Os dedos dele, né? Entendeu? A cabeça já se cumpriu, o tronco já se cumpriu, as pernas já se cumpriram, os pés já se cumpriram. Nós estamos aqui, ó, nos dedos. Então nós estamos no fim dos tempos. Mas muita gente acha que o fim dos tempos será inaugurado num tempo futuro, não. Ele foi inaugurado a partir do dia que Jesus pisou na terra. Jesus já começou a falar dessas coisas. Entendeu? Então ali já começou essa contagem já. E as pessoas não têm muitas vezes elas não têm essa noção. Bem que no livro de Daniel fala, como ele diz assim, quando vai ser? E quando Jesus nasceu, já começou. Isso. Aí vai acontecer os fatos. Isso. Nós vamos pegar depois das 70 semanas de Daniel, por exemplo. 70 semanas de Daniel. Mas quando Jesus foi levado no deserto, o diabo não será o rei todo, é futuro, não? Não. Ele não pode ver o futuro, ele mostrou o que existia naquele tempo. Ele só mostrou e queria dar para Jesus aquilo se Jesus prostrasse e adorasse ele. Isso, mas qual que é o rei? Jesus sabia qual que é o rei, você sabe qual que é o rei? Você sabe qual que é o rei que ele reina sobre ele? É isso que é importante. Entendeu? E aí, nós temos aqui agora. Ô pastor, mas nesse caso aí, igual o irmão está falando ali, é porque o inimigo ele quis mostrar o reino para Jesus, o reino da terra. Tá certo? Porque o inimigo comanda isso aqui. Certo. Então ele diz, se tu prostrasse e me adorasse, eu vou te dar isso aí. Não mostrou o futuro, isso que eu estava tentando. Porque o rei da terra, né? Mas Jesus, ele governa, no caso, Não. O que acontece? Mas Jesus falou assim na cruz com o ladrão. Ainda hoje está na cruz do paraíso. Então quer dizer, já estava. Pois é, mas o que acontece? Deixa eu falar para vocês o que acontece aqui. Quantas horas, hein, gente? Vai passar, ó. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. A Bíblia diz que Deus criou a terra, criou Adão e falou assim: está aqui a terra, te dou livre-arbítrio, governa, reina e domina. O que Deus está falando com Adão? Adão, você é o rei da terra. Pronto. Vou ter intimidade com você, vou estar aqui conversando todos os dias com você, mas você é o rei da terra e o homem é a coroa da criação de Deus. Não pensa vocês que quando Adão caiu, que prejudicou só a terra, não foi não. O cosmos, o universo, foi tudo multiplicado. Gente, o leão não comia animal. Não existia cadeia alimentar carnívora. Não existia nada disso não. Foi o desastre, ele não foi só no interior do homem não. O universo, por quê? Porque o ser humano foi a coroa dessa criação. E o que acontece? Então tá lá, Adão é o quê? Ele é o rei da terra. Você está entendendo? Aí quem vem?
vem Satanás. E Deus tinha dado para Adão já uma direção, você vai fazer assim. Você está entendendo? Satanás vem, contamina Eva, Eva vai e faz Adão comer. Quando Adão come do fruto, não é só a questão dele ter comido. Quando ele come do fruto, ele passa a coroa de rei da terra para Satanás. O homem agora se torna um escravo. Você está entendendo? Então, quem dá liberdade para Satanás governar no mundo é o homem. Quem dá liberdade a Satanás governar na vida do ser humano? É o próprio ser humano. Então, o que acontece? Satanás vai lá e faz algo, a pessoa vai lá e se alinha aquilo. E aí ele vai governando. E qual que é o reino dele? É prostituição, é violência, é adultério, é tudo aquilo que é contra a vontade de quem? De Deus. De Deus. Você está entendendo? Então por quê? Olha, presta atenção. Deus podia descer aqui, pô, Satanás, estou acabando com você, estou acabando. Por que Deus não faz isso? Porque tem Porque um ele usa livre-arbítrio, é. porque você usa do caráter dele. Pra poder... Tem a ver com o caráter dele. Se ele utilizar o poder dele para acabar com Satanás, é um estado de dedo. Mas aí... Mas Deus não faz isso, será que não é para cumprir essa palavra, a Bíblia? Não, mas a palavra ele fez para colocar direção e dar alinhamento naquilo que já estava desalinhado. Então, Porque por que quando Deus não faz Jesus, isso? quando Jesus desce à terra, Jesus vai falar muitas vezes do príncipe desse século. O homem sujeitou a terra ao diabo e Jesus, ele respeitou isso. Por quê? Por quê? Por quê? Livre-arbítrio, não. É. Porque agora vamos voltar lá no céu. Ô pastor, mas agora esse Adão, essa Eva fez um regaço em som. Eles fizeram um regaço no mundo inteiro, ué. É por isso que lá no céu você não vai conhecer eles. Você Você tá vai ver doido, eles. você Olha o tanto de gente que sofre por conta desse Primeira Adão, morte no pastor. céu! Olha o tanto de gente que Massaradão! O tanto de gente que sofre por conta desse Adão e dessa Eva. Por isso lá você não vai ter suas memórias do dia que você tem hoje. Você vai chegar para falar assim, quem que é Adão? Mas aí, ô Vaguinho, aí vamos mais longe um pouquinho. Antes da terra só existia o céu. E ali tinha os anjos. Os anjos, eles têm um QI a mais do que nós. Os anjos, tudo que eles fazem consciente. O ser humano, às vezes, não. O que Adão fez, ainda que ele fez, ele não fez consciente. Por que para Satanás e os anjos não tiveram perdão? Porque eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Por isso que a partir do momento que você conhece a verdade e você faz algo consciente errado, a gente entra em Hebreus capítulo 10, aí não haverá mais sacrifício. Então por isso que Deus não perdoou o inimigo. Porque ele tinha consciência. O ser humano não. Agora vamos voltar no céu. Está lá todo mundo, os anjos lá, Lúcifer é um anjo de luz, para lá e para cá, para aqui e para lá. Ele começa a falar, o Vaguinho, Deus não é isso não, Deus é ruim. Deus, nós temos que revelar. Nós temos aí o Sabina, eu estou sabendo dos negócios, eu estou querendo governar, porque Deus é isso. O Isaac, o Henry, aí pá, chega todo mundo diante de Deus. Está Deus de um lado e Satanás do outro. O céu está todo contaminado. Aí Satanás chega e diz, você é ruim. Aí Deus vira e fala assim, vou matar você e um terço com você. Houve uma teoria. E os outros que ficaram? Ô pastor, mas como que entrou maldade se ela não tinha maldade? Tem coisa que eu não entendo. Mas Deus nos criou. Deus criou Adão inocente com a capacidade. Não, eu falo, como que Errado. Lúcifer rebelou contra Deus se no céu não tinha maldade? Mas a maldade foi gerada dentro do coração dele. Mas como? Tinha um escuro que ele passava por ele. Tinha o quê? Um escuro. Eu vou colocar como escuro. Isso aí, isso é uma teoria de... Eu esqueci o nome do livro de Abraão, eu esqueci o nome. Que tinha um escuro, que Lúcifer passava por ele e queria saber o que era aquilo. E Deus não falava. Curioso. Ah, ele via esse escuro. Ele via esse escuro e ele perguntava a Deus, ele conhecia tudo que ele era mensagem de Deus, e Deus não falava, e aquilo foi gerando dentro dele Uma insatisfação. uma insatisfação.
Aí lá na frente esse livro fala que aquele escuro era a terra. Deus já sabia que ele ia revelar. Agora, por que o senhor já chegou a pensar isso, assim, igual às vezes eu já pensei, Deus ele já sabia que ele ia rebelar contra ele, e por que Deus criou ele? Mas deixa eu falar para você uma coisa. É a mesma coisa. Você começou a existir como um menino. Você nasceu, você foi crescer, você foi gerando dentro de você sonhos e projetos. O que está dentro de você, se você não colocar isso para fora, você corre o risco de ser uma pessoa frustrada pro resto da sua vida. Agora, o que garante para você que aquilo que você vai pôr para fora vai dar certo ou vai dar errado? Eu tenho 2 filhos. A minha intenção é que eles se deem bem na vida, mas quem garante para mim que eles vão se dar bem? Mas eles vieram de dentro de mim de um projeto. Você está entendendo? São possibilidades. De repente você começa um projeto amanhã, financeiro. É algo que está dentro de você que você vai pôr para fora, mas não depende só de você. Então, tipo assim, mas por que Deus fez o homem com livre-arbítrio? Porque o homem sem o livre-arbítrio ele é uma máquina, e Deus não queria isso. E os anjos a mesma coisa. Você está entendendo? Então Deus deu essa liberdade para os seres que têm consciência. Eu quero que meus filhos sejam uma bênção. E eu estou trabalhando para isso. E com Deus não foi diferente. Ó Adão, estou te dando. Lúcifer foi criado no meio das pedras afogueadas. Você entendeu? Mas a possibilidade. Tranquilo, tudo religioso, ele falou assim: tá chato isso aqui, entendeu? Vamos criar um pouco aqui, vamos Isso. dar um pouquinho de ação aqui. Isso aí, nessa questão Eu já aí. sei de tudo mesmo, Isso deixa aí. acontecer uma surpresa. Aí, nessa questão no céu, Lúcifer ele não falou de Deus só por um texto. Aí Deus vai falar assim: eu vou matar vocês. Deixa eu falar para vocês uma coisa, gente. Mas por que Deus ele não acabou com isso tudo então? Não rebentou com tudo. Mas aí deixa eu falar para você uma coisa agora, deixa eu dar para você um exemplo aqui agora então. É só um exemplo. Não estou dizendo que isso é. Você tem 2 filhos. Um você ama demais e ele te enche de orgulho, o outro não. O outro dá um trabalho, o outro dá um problema, e aí vão colocar o homem, se chega lá na frente, aí você fala assim: não, tomara que morre os 2. Se os 2 morressem, seria bom para mim. É só um exemplo, gente. Simples. E isso que eu tava É falando. só pensar. Por que ele não acabou com Satanás e um texto? Porque os outros iam achar que Deus era o quê? Ruim. Então por isso que Deus não Então Deus é sábio. O que ele fez? Nesse buraco que Lúcifer, ele jogou ele lá e criou a terra e criou nós para mostrar para eles o quê? Para o próprio Deus. Eu vejo assim, e para esses anjos que ficou, que o ser que ele criou, com livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher ou ele adora a Deus, ou ele escolhe seu destino. Agora o destino ele já mostrou. Lá na frente vai ter um lago de fogo e enxofre. O destino já está mostrado. Mostrando já vai sacramentar já o que vai haver no final. Entendeu? Então nós temos que sair do nosso mundinho terra e entrar num. Só falar, Isaac. E isso que eu estou falando entra num dos paradoxos da filosofia chamado paradoxo de Epicuro, que fala assim: se o não existe, Deus sabe disso? Sabe. Então por que não acaba? Porque ele é ruim. Aí vai entrar em outras questões. É muito Tá, complicado esse que eu caminho. tô falando. Tudo Entendeu? a ver. Paradoxo de Epicuro. Nem pesquisa, Não, esse paradoxo é muito complicado. Porque aí você entra na questão do ateu. Se Deus é amor, por que a África sofre? Mas o que causou a fome na África não foi Deus, foi A idolatria. a colonização. É idolatria. Foi o quê? A Entendeu? colonização, é. Por quê? Não é a colonização. A África Mas sofre eles por causa adoram- da idolatria. A África então sofre por quê? Idolatria. Idolatria? Ou se morre um ser humano, eles jogam numa vala. Se morre uma vaca, tem velório. Tem cortejo. Vai morrer uma vaca aqui, nós estamos com fome, nós vamos fazer o que com ela? Vamos comer. Churrasco. A maior dificuldade que eles tiveram na África para tentar erradicar a AIDS, lá tinha uma cultura que um cara com AIDS, se ele transasse com a virgem, ele era curado. Meu Deus. Ele passava para ela e ainda gerava uma criança aidética, gente. Não é falta de, nunca foi falta de Deus em lugar nenhum, mas as pessoas querem se justificar. Estão entendendo? Mas nunca faltou Deus nem nada. Ali a idolatria, gente, eles deitam lá no que negócio de rato,
Para rato ficar andando lá e os ratos comem, eles não comem, o rato lamba a boca, porque o rato é um Deus. Então eles adoram os bichos lá. Ah, bicho, rio, entendeu? O grande mal da humanidade se chama idolatria. E aí nisso aonde que Deus se entristece e o mal tá lá atuando, e aí aquele que, igual ele falou ali, que às vezes fica, mas por que então Deus permite isso? E a questão não é Deus permitir. A questão não é Deus permitir. A questão é as escolhas. As escolhas. Você falou tudo agora. O que a Satanás pessoa está vai condenado escolher? porque ele escolheu. Livre-arbítrio. O mundo espiritual é muito pesado, né? Tá, o mundo espiritual Aqui no Brasil aqui não mostra tanto como tem lá na África. Entendeu? Então, assim, pesado. eu estava vendo um lugar aí que sofreu um dano esses dias, ao invés de eles irem adorar a Deus, eles levantou estátuas de deuses lá, gente. Ô pastor, agora lá Entendeu? o mundo na África é tão pesado, é porque também, é tipo assim, é como se eles menosprezassem Deus Ué. e invocasse os bichos, o Isso. mal. Ué. Então por isso que o mundo espiritual lá, o clima fica carregado. Fica carregado, mas não é só lá, igual ele falou, aqui no Brasil também o negócio é terrível, todo lado o negócio é terrível, mas É intensidade, né? Hã? É intensidade. É Lá você vê intensidade, mais isso, se vê mais, porque lá o negócio, o bicho pega mesmo. Eu não sei se vocês já viram os vídeos que tem um pastor lá dos, eu esqueci o nome do negócio que eles fazem lá, eles pegam um trem de capim com um pau eles põem cachado, põem fogo e começa a rodar sem ter ninguém dentro. O que? O Sai pau? rodando. É. Misericórdia. Tem um que você vê o trem saindo de dentro da terra e entrando nele e sai andando. E tem um bonequinho também que fica dançando. Entendeu? Você tá doido? Então, esse trem, ó, gente, se eu ir aqui, quantas horas? Não, 9h15 já? Não, Aí, ó. Então nós vamos por. O terceiro é um grupo. Esse aqui que é o complicado. Esse aqui nós vamos dar uma destrinchada nele, porque tem o pré-tribulacionista, arrebatamento da igreja antes do período de 7 anos da tribulação. Nós temos o mesotribulacionista, afirma que a igreja passará pela ira e pela perseguição do anticristo na primeira metade da tribulação. E nós temos o pós-tribulacionista que declara que a igreja passará pela grande tribulação, logo o arrebatamento e o aparecimento do glorioso de Cristo, e se fundirão em um só evento. É esse aqui, o pau que vocês vê quebrando todo dia aí na internet, é isso aqui, ó. Igreja sobe antes, igreja sobe no meio, igreja sobe depois, e nisso aqui nós vamos acrescentar pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. O que é o milenismo? O milênio se entende que é 1000 anos. Agora, o pré-milenista acredita na pré-tribulação e acredita que Jesus com a igreja vai reinar 1000 anos na terra, depois da tribulação, que vai ser o milênio. Já quem defende outra teoria já acredita que nós já estamos no milênio, que não vai ter reino na terra, o reino é espiritual. Só que quem de nós aqui está reinando na terra? Ninguém. Nós estamos lutando para viver fora do pecado dentro dela. Então eu não consigo entender esse milênio que já existe. Nós não estamos governando, nós estamos lutando contra nós mesmos aí todos os dias para caminhar em santidade diante de Deus. Então essas questões é que a gente vai ver aonde que elas se colocam, o que verdadeiramente é. Hoje eu quero passar só, né, um resumo para vocês aqui dessa questão das interpretações. Então essas aqui nós vamos trabalhar mais um pouquinho nelas, viu? Nas outras aulas aí. E a quarta é a idealista, simbólica ou místico. Então, para os estudiosos que adotam, o livro não possui significado profético. Viu? Profético é a palavra que você dá, ela se cumpre lá na frente. Tudo seria apenas simbólico, nada seria literal nem histórico. Ó, de acordo com esse método, o Apocalipse é visto apenas como uma alegoria simbólica. Deixa eu explicar para vocês o que é alegoria. Alegoria é o seguinte: Adão e Eva não existiu, é só um mito, é uma história. E tem gente que acredita nisso. Isso é um método de interpretação alegórico.
Tem alguns segmentos da igreja de Cristo na Terra hoje que creem na Bíblia de uma forma alegórica. Tem muita coisa que a Bíblia diz. Jonas não foi engolido por um peixe, é só uma história. Jó nunca existiu. Esse é um método alegórico de se interpretar a palavra, e existe esse método também com relação ao livro de Apocalipse. Nós só temos aqui simbolismo, né, e nada de profecia e nada disso. Escreveram? Literalista, segundo o qual tudo o que consta em Apocalipse tem um sentido literal, exato e direto, nunca figurado ou simbólico. Então, literalista é assim, ó, o que está na letra é a letra. Aí eu não sei como é que a gente faz com uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, que sai do mar. A gente não sabe o que a gente faz com essas imagens. Por quê? De Daniel, ele fala que tem efeito mesmo. Pois é, porque essas imagens elas são simbólicas. Mas o literalista não acredita. Está entendendo? Ele acredita que o que é literal é literal. O que está escrito é só. E aí? Tem 7 cabeças, são 7 cabeças. Mas se está na Bíblia, não é verdade? Pois é, mas ó, isso aqui eu estou mostrando para vocês o mundo que nós navegamos no meio dele de informação que nós recebemos todos os dias. Né? Às vezes é difícil você sentar nesse sentido e dizer assim, quem está certo e quem está errado. E muitas vezes você diz assim, meu barco está indo aqui, mas eu vou deixar ele nessa direção, mas essa direção está sendo a certa. Essas questões é que nós precisamos, né, nos posicionar nela. Então, a literalista, ela simplesmente diz que nada é simbólico, nada é figurado, nada é tudo sentido direto, pronto, acabou. Eu não consigo ver, né? Ler um livro que ele já começa com tantas revelações simbólicas e proféticas numa questão 100% literalista, eclético, o qual combina todos os métodos anteriores, tratando cada texto dentro do contexto específico e dentro da hermenêutica bíblica, de modo que uma tendência não domine sobre a outra, prejudicando a todos. Essa é a eclética. A eclética acredita que, desde a primeira que nós vimos até a última que nós vimos, todas elas têm um fundo de verdade. Todas elas têm os seus acertos, mas têm também os seus viés que não condiz. Essa é o eclético. Hermenêutica é a área. Já acabou as aulas de hermenêutica ou vai ter mais? Não, vai ter mais. Vai. A hermenêutica é a área que cuida da exegese, do estudo literal mesmo da palavra. Não acabou não, nós vamos continuar com elas. Então deixa eu perguntar para vocês, dessas interpretações que nós vimos aqui, qual que vocês acham que é a mais correta? Pegadinha, né? Ela perguntou isso que eu Isso não pode dar na prova, não. É pegadinha. Não, não é pegadinha não. Mas que é lá. O que você perguntou aí? É só olhar. Dessas interpretações que nós vimos aqui, qual que eles acham que é a mais correta? Literalista? Eclético. Eclético? É o eclético. Por quê, pastor? Porque o eclético, ela diz que todas as outras que nós vimos têm um fundo de verdade, elas têm. Porque a interpretação do Apocalipse, ela tem um fundo histórico, ela tem um fundo literal, ela tem um fundo alegórico. A gente vai ver no pré, meso e pró, que todos eles têm um fundo de verdade. Nós vamos ver que todas elas têm verdades dentro delas. Mas, porém, elas têm situações também que não condiz. Então, o método mais aceito, ou que nós temos que aceitar, se alguém já fala, não, eu interpreto o Apocalipse só literalmente. Você não precisa falar com a pessoa, mas está errado. Não, eu interpreto só alegoricamente, você não precisa nem falar com a pessoa, não, está errado. Não tem como.
Então nós temos que navegar dentro delas para a gente entender realmente o que, é que a gente está vivendo. E aí nessa aqui, para a gente fechar, eu quero trazer para vocês uma outra questão aqui que está muito em foco, esses temas que nós estamos vivendo. Eles estão querendo alegar, e isso às vezes passa muito por judeus messiânicos, que a única forma de interpretar o Apocalipse é segundo o método judaico. Tá? Isso aí está batendo eu estou vendo rabinos judeus que se converteram dizendo que a maioria dessas interpretações aqui, elas não têm fundamento. Né? Eu volto àquela questão, Paulo, Pedro, os apóstolos, eles tiveram muita dor de cabeça com os judeus judaizantes. Por quê? Porque eles queriam colocar a direção da igreja de Cristo dentro de uma temática judaica. E Paulo combateu isso freneticamente. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, nós descarta todo teólogo que se colocou, escreveu, pesquisou e deu alguma direção a respeito daquilo que está escrito. E aí, eles usam um método literário que tem uma sigla que é chamada de pardês. São 4 níveis espirituais que eles entendem que é o correto. E não está errado. Mas ele tinha que entrar aqui, ó, no eclético. Porque que ninguém que nós estudamos aqui tem o direito de dizer a verdade está comigo. E de forma nenhuma eles também. Então, eu vou vendo eles falar, eu consigo captar onde que estão os erros, aonde que está a pontuação que eles erram, enfim. Mas às vezes eles falam tão bem, têm tanto conhecimento que, né, eles conseguem aí, levar a turma. Então, pardeiro significa pomar, significa jardim em hebraico. A primeira letra é P de Peshat, que é um método literal e simples. Nós até falamos aqui do método literal, né? Aquilo que realmente está escrito é o que é. E esse é o método menos espiritualizado aí, no meio dos judeus. E depois vem o Remes, R de Remes, que quer dizer alusivo ou alegórico. Nós falamos aqui também do método alegórico. Né? E depois vem o D de Drash, que é o nível da exegese real, né, das palavras, que entra nessa questão da hermenêutica. E, perdão, por último, o S, que é Sordes, que é o nível mais espiritual. Então, eles querem colocar o Apocalipse, o arrebatamento, tudo dentro só desse método de interpretação judaico. Aí tira Darwin, tira todos esses outros que escreveram a respeito e que, né, deram aí, às vezes, muitos deram até suas vidas para defender ao longo do tempo. Porque o que acontece? Israel negou Jesus. Entendeu? Então, tipo assim, Israel ele nega Jesus, Jesus inaugura a igreja. Então a igreja, Israel não é igreja. Nesse tempo, um judeu que quer ter uma vida com Deus, ele precisa o quê? Ele precisa aceitar Jesus. Como que Deus vai devolver para quem os rejeitou a hegemonia e o direito de ser aqueles que vão revelar para a igreja aquilo que é a vontade de Deus nesse tempo da graça? E as 2 testemunhas? Aí já é lá na frente. As 2 testemunhas nós vamos falar delas ainda. Tem gente que acha que é Elias e Moisés e Enoque. E nós vamos falar dessas 2 testemunhas. Mas as 2 testemunhas, às vezes, elas não têm muito segredo, não. Elas vai para Israel mesmo. As 2 testemunhas, elas não têm muito segredo, não. O simbolismo ele é muito bacana e, assim, a gente vai destrinchando e ele vai... Né? A Bíblia diz que as 2 testemunhas, elas vão profetizar o sobrenatural e elas vão ser queimadas. Né, na praça. Nós temos 2 testemunhas conosco aqui. A minha está aqui, ó. Isso aqui tem poder e isso aqui queima fácil. Né? Então as 2 testemunhas podem ser o quê? Um povo que vai estar com a Bíblia lá em frente ao muro profetizando. Uma coisa é certa, queimar a Bíblia, o anticristo ele vai queimar. Já estão começando a proibir. Então, assim, são coisas que às vezes são 144 mil, quando a gente pega o jeito, na China, entendeu? A gente chega lá. Na China não pode ter Bíblia, não. Eu já procurei. Eu já procurei na Shopee uma Bíblia mais barata, não achei não. Aquele
imaginei não. É O xinguinho lá, não sei o que lá. Ô, gente, então, a nossa aula hoje é essa. Alguém tem alguma dúvida do que nós Eu não passamos entendi aqui? a diferença do meso tribulacionista pro pós-tribulacionista. Então Porque tá. eles se misturam, não misturam não? Em algumas coisas eles se misturam. Então deixa eu explicar para você aqui direitinho. O pré-tribulacionista, a convicção é que sobe antes, certo? O milênio é depois. Depois que o anticristo for O julgado. Doutor fala que a igreja vai passar pelo... Isso, só que o Meso fala que a igreja vai passar só os 3,5 anos primeiro. No meio da grande tribulação, a igreja é tirada. Aquela divisão dos 3. E o pós diz que a igreja vai passar os 7 anos. E aí aqui entra o pré-milenismo, o amilenismo, que também acha que a igreja vai passar o milênio na Terra, metade do milênio na Terra, e aqui nós vamos ter também o pós-milenismo. A igreja passa, nós já estamos no milênio, mas no milênio a Bíblia diz que o povo de Deus vai reinar. Nós não estamos reinando, nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos vivendo ainda essa vida de pecado, nós só vamos ser perfeitos o dia que Ele nos chamar, para nos dar um corpo glorificado. Mais alguém? Mais alguma? Nessa parte aqui de hoje está bem explicado? Tá. Ô pastor, agora nessa parte aí não fala do chip, da marca da besta, não fala não? Por quê? Porque a gente precisa separar, são duas coisas diferentes, sabia disso? O chip não tem nada a ver com a marca da besta. Não? Não. Quem recebeu o chip já recebeu a marca da besta. Então quem recebeu o chip já recebeu a marca da besta. E esse chip ele já está aqui na Terra, já, pastor? Tem muita gente aí perto de nós, né? Já tem ele. Tem gente que já tem ele. Eu já ouvi falar que Dilma já tem, Lula. Será que isso é verdade, pastor? É verdade. Nos Estados Unidos mesmo, quem faz uso do SUS vai ser obrigado a colocar um chip. Ô, gente, o chip nada mais é do que uma coisa parecida com esse relógio aqui que vai controlar tudo. Agora, as pessoas falam assim, a marca da besta é o chip. Não, quando a Bíblia fala de uma marca na testa e a outra na mão direita, quando você vai para Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, lá Deus fala da marca na testa e a marca na mão. O que é a cabeça? É a sua consciência. Estude a minha palavra dia e noite, medita nela. O que é mão? É ação. Então vamos supor, deixa eu dar um exemplo para você. Um menino que ele passa, vamos pôr um menino dentro de um quarto só vendo trem violento o tempo todo. Quando a gente tirar ele do quarto, qual vai ser o perfil dele? Aquilo marcou ele, qual vai ser a ação dele? Isso já marcou ele. Então eu dou um exemplo para você naquilo que nós começamos falando aí da França. Todo aquele movimento é para quê? É para chamar a consciência das pessoas a defender aquilo que eles estão colocando ali. Isso é a marca da besta. Então, por exemplo, vai vir um homem que é anticristo, eu creio que vai, mas tudo que se fala contra Cristo já é o anticristo. A China é um país anticristão. Então ela é anticristã, ela é anticristo. Está entendendo? Então nós já estamos vivendo isso. As pessoas já estão sendo marcadas. Nós tivemos muitos exemplos aí há pouco tempo agora. Pode falar? Você nunca aconteceu com o Donald Trump? Essa relia todinha que aconteceu com ele? Mas isso está dentro do processo. Eu estava vendo uma moça que eu acompanho no Instagram, ela falando sobre uma mídia que mostra para ele as páginas de propaganda, a candidatura dele. E uma das fotos está escrito lá embaixo, preparando o caminho. Isso aí pode ser muita coisa. Deixa eu falar para Você vocês. está falando, igual o Vaguinho fez aquela pergunta ali, assim, se a gente volta 100 anos atrás, o que está acontecendo hoje, se falasse lá, isso nunca ia acontecer. Isso mesmo. Isso nunca ia acontecer. É como se fosse, tivesse deitado na pedra. Quando a gente fala essa questão da marca, da besta, esse tipo de coisa, se você olhar o tanto de tecnologia que existe, a coisa meio assim, é só os quebra-cabeça assim, porque tudo já existe. Entendeu? Assim, tem GPS.
Entendeu? Essa coisa assim, Ela ter um celular, único tudo você controle, assim, se Isso. fala isso assim, não, isso é impossível. Você entendeu? Você volta a 100 anos atrás, isso é muito Só igual assim, eles vão nos controlar. Gente, meu telefone, Se for olhar Já hoje, controla, ele manda todo Controlamento. mês. As Você coisas foi aqui, você foi aqui, você como é que foi isso? Entendeu? Nós, se vocês quiserem abrir a câmera aqui e filmar, nós conversando aqui agora, tudo eles filmam. Então assim, deixa eu ver onde eu estava aqui no raciocínio. A questão do Trump. Aprende uma coisa aqui, gente. O ser humano, ele aprende por repetição. A Bíblia fala que o anticristo será ferido uma ferida de morte. E ele será curado milagrosamente e o povo irá adorar. Após 3 dias, né? Tá? Então olha o alvoroço que essa questão do Trump já criou. E aí, nós vamos falar mais para frente dos Illuminati. Já existe um jogo de RPG de 1996 que nele já tinha a carta de destruição das torres. Nele já tinha a carta com aquela cara feia do Trump escrito embaixo assim: os snipers vão te pegar. Os Simpsons, gente, o Simpsons já falou que o Simpsons já falou que em 2027, acho que 2027 a filha do Trump vai estar. É um desenho Illuminati, gente. A filha do Trump o quê? Vai estar na presidência. Já está tudo. Entendeu? Então, eu estou falando com vocês, quem colocou Obama na presidência foi o Soros. Foi o quê? O Soros.